Não, eu botei de manhã porque o pessoal atrás de coisa toda. Boa noite, irmãos. Vamos ficar a pé da início nosso culto nesta noite. Abra sua Bíblia, o Salmo de número 33. Salmo de número 33. Salmo de número 33. Diz assim o Salmo 33: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, os que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro do sua boca. Ele ajuda as águas do mar, no solo das profundezas, faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. O seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois
o teu amor, Senhor, como estás em ti, a nossa esperança. Louvado seja Deus. Coloca a sua Bíblia na cadeira, mediante desse Deus Todo-Poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Nós somos a nação escolhida, a igreja, e aqui estamos mais uma vez reunidos neste domingo, Senhor, para lhe prestar um culto, para lhe oferecer o nosso culto, Senhor. Deus, sem a ação do teu Espírito Santo, isso é impossível. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, toma as nossas mentes e move no nosso meio para que haja de fato adoração, louvor. Fala conosco através da tua palavra, através da comunhão. Senhor, nos abençoa nesta noite. Abençoa aqueles que terão acesso a essa live. Abençoa os moradores da Paulo Silva Araújo, que ouvem também as pregações. Nós entregamos este culto nas tuas mãos, para que somente o seu nome seja glorificado nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite.
Oh, aleluia, nós, nosso Senhor. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Aleluia, Senhor. Vamos declarar nessa noite hosanas. Hosanas ao Senhor, hosanas nas alturas.
Yeah.
Tu és aquele que nos leva para a água de descanso. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Tu és aquele que nos guia por veredas, por caminho de justiça. Tu és aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Obrigado, Jesus, da segurança. Recebe nesta noite, Senhor, todo louvor, toda honra e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quando você sentar aí, cene para o seu irmão aí, dê um sorriso, o famoso sorriso com máscara, né? Nós estamos, infelizmente, nos acostumando com isso, mas não tem jeito. Que bom que nós estamos aqui. Hoje, pela manhã, finalizamos o mês da família. Foi uma bênção. A igreja ouviu o meu clamor, pediu para que as famílias viessem. Foi uma mensagem tremenda. Quando eu prego, primeiramente Deus fala comigo. E tem mensagens que parece que eu estou lá, né? No meio deles, lá dos personagens. Parece que eu estava lá do Diocana, e Ana, naquela situação. É algo assim, irmãos, pregar é algo extraordinário. Eu agradeço a Deus pelo chamado, pela sua graça, pelo privilégio que eu tenho de poder ministrar a palavra de Deus, né? Às vezes, quando estou em casa, uma aproximação, se eu pudesse ficar aqui o dia todo preparando, mas tem dias que não dá, né? Nós temos família, eu tenho 2 cachorrinhos, um é bem levado, né? Tenho 2 filhos, então a gente tem que se acostumar a situações, mas eu louvo a Deus pelo que Ele falou conosco hoje pela manhã. Se você é homem, mulher, marido, esposa, não deixe de ouvir essa mensagem, né? Ela está aí no Facebook. Nós temos um canal, né? Mas a nossa vida na casa é tão agitada, Simone não tem tido tempo para organizar com as nossas mensagens. Graças a Deus nós temos um Facebook, você pode ir na página da nossa igreja e ter acesso às mensagens. Então Deus nos abençoou hoje com falando sobre a família de Eucana. Eu aprendi muito preparando. Deus falou aos corações, mas não basta apenas achar interessante, né? Achar legal a mensagem. Isso não faz muito sentido. O sentido faz você procurar colocar em prática, chegar em casa e ver os pontos. Eu preciso acertar nisso. Então, eu louvo a Deus por mais um ano aí que nós fizemos o mês da família. Nós temos que valorizar isso. Eu estava pensando sobre isso nesses dias, né? Às vezes, como o diabo ele tenta tirar esses momentos que nós temos de valorizar aquilo que Deus nos dá, né? Os cultos. Eu estava pensando, em agosto, eu fui convidado para pregar na igreja lá em Angra, né? Vai fazer 10 anos, né? E foi uma igreja que eu comecei lá, trabalho. E às vezes nós não valorizamos isso, irmãos. Eu fui usado por Deus para começar uma igreja que vai fazer 10 anos. Isso é um privilégio, né? E às vezes nós não paramos para valorizar isso. As lutas, né? Que eu passei, que a minha esposa, eu tinha que ir sozinho para lá. E o trabalho está estabelecido, um trabalho muito difícil. Começar a igreja hoje não é fácil. E o que eu acho engraçado, né? É que é até natural as pessoas que estão de fora dizem, essa igreja vai fechar, né? Não tem como. Mas Deus ele é poderoso, irmãos. A igreja está lá, em meias lutas, dificuldades, limitações, mas Deus está lá agindo, né? Deus ele é poderoso, ele não precisa de muita coisa. Então às vezes eu fico ouvindo as pessoas falarem, né? Depois eu fico rindo, né? Porque eu vejo como é que Deus ele é poderoso. Nós costumamos estar falando para a Simone vindo para a igreja, a desenhar sempre um quadro de alguma situação que nós esperamos, né? Eu acho que vai ser assim. Isso é normal, mas Deus geralmente Deus ele faz o contrário daquilo que nós pensamos. Por isso que eu gosto de Deus, irmãos. Por isso que Deus ele é soberano, e eu fico encantado com a doutrina da soberania de Deus. E que bom que é assim. Amém? Então, mais um mês da família. Nós procuramos, né? Eu não procurei assim trabalhar em cima de temas, não. Eu gosto mais de... Comecei a procurar famílias dentro das escrituras e fui trabalhando, né? Eu costumo fazer isso todo ano. E a cada ano eu vou aprendendo mais com cada família. Ainda tínhamos uma família para falar, né? A família de
de Jó, né? Mas deixa para o próximo ano e Deus assim vai nos abençoar. Mas eu estou muito feliz pela igreja ter estado aqui hoje pela manhã, tá certo? Quarta-feira estaremos aqui orando, intercedendo. Esse trabalho não é fácil. Hoje não tem sido fácil, né? Aqui no Rio de Janeiro é muita agitação, todos têm passado por isso, e às vezes é difícil mesmo você que não mora aqui no Meia, chegar em casa, vir à igreja, mas vale a pena, se você puder fazer isso, se sacrificar. O reino de Deus é sacrifício mesmo. Descanso, irmão, só lá no céu, né? Descanso, que eu falo das lutas, das dificuldades, só lá no céu. Esse dia vai chegar, né? Às vezes quando eu estou muito atribulado, né? Às vezes quando eu estou pensando em algumas coisas que eu não tenho, que eu preciso, que eu queria, né, me alegrar aqui, algumas coisas que eu não tenho, eu fico pensando, mas isso tudo vai passar um dia, eu vou estar lá no céu e eu vou viver eternamente com Deus. Amém? Então quarta-feira nós estaremos aqui orando, intercedendo. Boa noite, pessoal aí da live, né? Que eu às vezes esqueço. E domingo, pela manhã, nós vamos retornar com a escola bíblica. O professor Diego vai estar aí ministrando, né? Também tem a professora Andréia, que não está podendo agora. Então, depois de um longo tempo, por conta da dinâmica dos trabalhos, ele teve que dar uma pausa, mas vai voltar agora com o evangelho aí de João. Então se prepare e venha na expectativa de aprender, de anotar. Nós temos tantos trabalhos a fazer aqui, mas estamos parados. Quando eu estava pensando que as coisas iam começar a melhorar, né, com a vacina, isso parece que está surgindo a terceira onda aí da Covid. Estamos analisando, preocupados e orando também, né? Então temos que aguardar, temos batismo para fazer, trabalho com os homens, trabalho com as mulheres. Temos que separar, né, fazer uma festividade aqui, separar o Rafael e o Sandro para o diaconato. Temos que fazer um trabalho legal aqui, né, nesse dia. Mas tudo isso nós temos que esperar um pouco, voltar com as crianças. Temos um projeto com as crianças, temos que melhorar algumas coisas aqui na igreja, estamos fazendo aos poucos também, né? Mas eu e o Rafael, por conta da escala dele, às vezes ele consegue ficar aqui comigo. E também a gente precisa do faz-me rir, né? Que não cai do céu. Então temos que fazer tudo devagar, mas a igreja, graças a Deus, está caminhando. Aquilo que é essencial, a exposição, a pregação, o ensino da palavra, a oração, isso, graças a Deus, a pandemia não tem como impedir. Tá certo? Então vamos continuar firmes aí. Domingo que vem também temos a ceia do Senhor. Nesse mês eu me enrolei todo. Geralmente quem organiza é o Sandro e a Andréia. E como a Andréia estava operada aí, eu acabei me enrolando. É sempre o primeiro domingo e o terceiro do mês. Mas a gente vai acertar nesse novo mês que vai começar. Certo? Nessa noite, como sempre nós fazemos, não podemos deixar de passar por esse momento. Nós estamos no final do mês. Mas se você tem uma contribuição para entregar nessa noite, pode entregar ao obreiro Rafael, né? Você pode colocar na salva, ou pode pegar no envelope. Se você já fez a sua contribuição, graças a Deus, se você tem uma oferta, pode colocar, né? A cada mês tem sido um desafio, né? Mas vocês conhecem bem os nossos desafios, mas Deus tem nos ajudado aí a suprir as necessidades da nossa igreja. Amém? Então vamos só esperar o Rafael que nós vamos orar. Vamos orar. Também informar os irmãos, né? Estamos orando aí pelo Rafael, meu amigo, que está melhorando aos poucos. Meu sobrinho esteve alta e a prima, né? Prima irmã da Simone, Daniele, parece que ela está com Covid, né? Essa desconfiança vai ter um resultado, se eu não me engano, amanhã. Mas parece que ela está tomando remédio, está se cuidando, ainda está sob controle. Então vamos orar também para que a coisa não avance, tá certo? Vamos orar pelas contribuições, depois a gente ora e agradece a Deus por tudo. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela manutenção dessa igreja, pelas ofertas, contribuições que os teus filhos têm entregue aqui, dinheiro tão suado, a Deus. Peço a ti sabedoria para conduzir bem o dinheiro do teu povo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por manter as portas dessa igreja abertas, Senhor. Obrigado pela tua mão poderosa. Também queremos te pedir nesta noite, agradecer
pela vida do meu amigo Rafael, que pouco a pouco, ó Deus, está melhorando, esteve muito ruim, ó Deus, viu a morte de perto, ó Deus, mas graças a Ti ele está se recuperando. Também pelo meu sobrinho Mateus, que vai ter alta e continua no tratamento. Te pedimos pelo pai da Marcele também, que foi acometido por um câncer, está fazendo um tratamento. E te pedimos nessa noite pela Daniele, toma a vida dela nas Tuas mãos. Nos parece que ela está com a Covid, ó Deus, te pedimos que essa situação não avance. Toma ela nas Tuas mãos, o Marcos, as crianças, ó Deus, todos que fazem parte daquela família. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, agora à noite, uma mensagem não muito longa, como foi pela manhã, mas uma mensagem muito importante para a igreja, né? A igreja precisa entender este conceito. Então abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Diz assim o texto sagrado: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Que nesta noite essa mensagem possa alcançar os corações, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que terão acesso por essa live, aqueles que nos ouvem, ó Deus, aqui em nossa vizinhança, que possamos como igreja entender o que será dito nesta noite. Tome essa pequena reflexão, ó Deus, e nos abençoa nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, Jesus aqui está se aproximando do momento de ir para a cruz, para morrer. Estava já se aproximando. E ele começa agora a consolar seus discípulos. Então Jesus começa a dizer para eles: não turbe o vosso coração. Versículo 1. Ele diz: creiam em Deus. Versículo 1. Creiam também em mim. Versículo 1. Jesus começou a falar que iria preparar lugar. Versículo 2. Jesus disse que iria voltar para levá-los. Versículo 3. E diante do que Jesus tinha falado, surge uma dúvida para Tomé. Surge uma dúvida. Versículo 4 a 6. 4, Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um detalhe interessante aqui, que Jesus fala: ninguém vem ao Pai, né? Ele não fala ninguém vai ao Pai, ele se vira para si mesmo e diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante que antes de Jesus soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, eles tinham dificuldade para entender o que Jesus falava. Muita dificuldade. Jesus está falando do céu aqui. Para a gente é muito claro isso, né? Da casa do Pai, mas Tomé está pensando em algo aqui na terra, algo terreno, e as suas dúvidas demonstram isso. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais.
Como então poderemos saber o caminho? Aí Jesus fala para eles abertamente: eu sou o caminho, eu, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mesmo assim eles não compreenderam, e percebemos isso mais à frente também, em outras dúvidas que surgem. Jesus ainda diz assim para eles, lá no capítulo 16, se você quiser acompanhar no Evangelho de João, no versículo 12 e 13. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Mas quero chamar somente nesta noite a sua atenção para a resposta que Jesus dá a Tomé, que mais à frente certamente ele vai entender bem. E Jesus diz, versículo 6, mais uma vez: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Meus irmãos, a dúvida de Tomé, que Tomé teve, as pessoas que estão lá fora, elas também têm. A dúvida de Tomé é muito pertinente nos nossos dias. Se perguntarmos às pessoas que ainda não conhecem a Cristo, qual o caminho que leva uma pessoa a Deus, se perguntarmos isso, muitos irão responder: todos os caminhos levam a Deus. Semana passada, quando acabou o culto aqui pela manhã, tinha uma senhora ali, bem simpática, conversando com a gente, e ela dizendo que era espiritualizada, né? Era um termo que ela usou, e falou: mas é isso mesmo, todos os caminhos levam a Deus, né? Então as pessoas têm essa resposta na língua. Essa declaração de que todos os caminhos levam a Deus é uma declaração que aparentemente dá uma conotação de união entre as religiões, né? É uma declaração de certa forma bonita. Essa declaração é uma declaração pop, ou seja, bem popular. Essa declaração é um discurso que está na boca dos artistas que se dizem evangélicos, apresentadores de televisão, políticos, qualquer pessoa que quer defender a união das religiões, declara isso, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Mas na verdade, essa declaração é uma declaração diabólica. Diabólica. Porque todos os caminhos não levam a Deus. Essa declaração procura desfazer o que Jesus declarou para Tomé. Jesus disse primeiramente: eu sou o caminho. Jesus não disse que era um caminho, ele deixa claro que ele é o caminho. E esse caminho que esse homem precisa percorrer para se encontrar com Deus, ter acesso a Deus e ser salvo da condenação eterna, é esse caminho, é o próprio Jesus. Por isso que não aceitamos nenhum outro caminho pelo qual o homem deva percorrer para se encontrar com Deus. Jesus Cristo é o único caminho. E às vezes nós ficamos sem jeito, a gente fala isso para as pessoas. É interessante que algumas pessoas que seguem outras religiões, elas declaram a verdade delas abertamente para a gente ouve muitas vezes e respeita, né? Muitos de nós respeitamos e às vezes nós ficamos com vergonha. Mas se aceitarmos essa hipótese, estaremos chamando Jesus de mentiroso. Paulo declara na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo é muito claro. Ele diz o seguinte: pois há um só Deus. 1 de Timóteo 2,5. Há um só Deus. Espera você achar aí. 1 de Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não existe outros mediadores. Com todo o respeito que nós temos a Maria, Maria não é mediadora entre Deus e os homens. Jesus Cristo sim é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, não existem dois caminhos para o céu. Não existe duas vias para o céu. Jesus mostra o caminho para Tomé, ou seja, eu sou o caminho.
Amém? Jesus disse também em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, dentro desse contexto que eu estou falando, diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Observe que a porta que leva para a vida é uma. Não existe várias portas. E observe que o caminho que leva para a vida é apertado. Então, só existe uma porta para a vida e não duas ou três. E só existe um caminho para a vida e não vários caminhos. E esse caminho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas Jesus, ele disse mais para Tomé. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Meus irmãos, nesse caminho que se chama Jesus, nós encontramos a verdade, que é o próprio Jesus também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Por isso que em João 16:13 ele diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é toda a verdade, irmãos. Jesus disse para os judeus em João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meus irmãos, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Só Jesus pode libertar o homem da escravidão de Satanás, pois o homem sem Cristo é servo do diabo, é escravo do diabo. Concorde o homem ou não? Mas Jesus disse mais para Tomé. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, o homem, para chegar até Deus, ele precisa passar por um caminho, e o único caminho que leva o homem até Deus é Jesus. O homem, para conhecer a Deus, ele precisa conhecer a verdade, pois a verdade vai revelá-lo quem é Deus, e a verdade é Jesus. O homem, para se apresentar diante de Deus, ele precisa estar vivo para se relacionar com Ele, pois o homem está morto espiritualmente e Jesus é a vida. Olha que versículo interessante. Eu sou o caminho. Nesse caminho você encontra a vida, a verdade, e você encontra a vida para se relacionar com esse Deus. Paulo diz para os crentes em Éfeso, quero que você abra esse capítulo, Efésios 2, 1, 5. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, vocês conhecem muito bem, mas é sempre bom nós lermos, para entendermos como nós estávamos. Efésios 2, 1, 5, Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, olha o detalhe, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Deu-nos vida com Cristo. Portanto, meus irmãos, se nós não encaminharmos o pecador para o caminho, ele jamais chegará a Deus. Se nós não apresentarmos a verdade para o pecador, ele jamais conhecerá a Deus. Se nós não apresentarmos a vida para o pecador, ele continuará morto. Sabe, irmãos, não podemos deixar que os pecadores continuem caminhando por caminhos que não levam a Deus. Recai sobre nós essa responsabilidade de mostrar o caminho. Imagine você tem um grande amigo
e sabe que o caminho que ele está percorrendo vai levar à morte, você não vai avisar a ele? Sim. Da mesma forma, espiritualmente falando, se nós sabemos que o caminho é Jesus, nós temos o dever, a responsabilidade de mostrar o caminho. Não podemos deixar que pecadores não conheçam a verdade e dessa forma não conheçam a Deus. Não podemos deixar que pecadores não conheçam a vida e continuem mortos. Precisamos, dia a dia, semana após semana, apresentar àqueles que estão ao nosso redor o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, cristianismo não é passar toda uma semana alheio ao reino de Deus e aos domingos estar aqui na igreja, somente. Não. Dia a dia estamos ao lado de pecadores, condenados à morte eterna, pecadores condenados a passar a eternidade, separados de Deus em um lugar chamado inferno. Isso tem que mexer com a gente. Não podemos ficar insensíveis a isso. Não podemos. Seja no seu trabalho, é verdade, amigos de trabalho que nós sabemos que precisam de Jesus, precisam percorrer esse caminho, precisam conhecer essa verdade, precisam receber esta vida. E você conhece isso. Pessoas que fazem parte da nossa família. Pessoas às vezes que você conhece na fila do banco, bate um papo, na padaria. Eu estava pensando sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: meus irmãos, na verdade é uma maldade da nossa parte, é uma falta de amor conhecermos o caminho que leva a Deus e não mostrarmos ao pecador. É uma maldade conhecermos a verdade que revela a Deus e não mostrarmos ao pecador. A maldade da nossa parte é uma falta de amor. É uma maldade conhecermos a vida e não apresentarmos ao pecador morto. Portanto, nesta noite, nessa pequena reflexão, quero causar 2 tipos de sentimento em vocês. 2 tipos. Primeiro, o sentimento de gratidão. Meus irmãos, devemos ser gratos a Deus, pois pela sua imensa graça nós conhecemos o caminho, a verdade e recebemos a vida pela graça de Deus. Esse caminho, essa verdade, essa vida que se chama Jesus Cristo. E por conta disso fomos salvos. Portanto, independentemente de qualquer coisa, nós podemos agradecer a Deus, pois Ele nos salvou. Glória a Deus. Foi o que eu disse pela manhã. Muitas vezes as pessoas se escandalizam pelo fato de Deus amar Jacó e odiar Esaú, quando na verdade deveríamos ficar escandalizados pelo fato de Deus amar Jacó, pelo fato de Deus nos amar, miseráveis pecadores. Mas o fato é, temos que ser gratos por ter sido alcançado pelo amor de Deus e pela sua graça. Temos que nos levantar todos os dias e agradecer, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, pela sua graça e misericórdia. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 10, 24, diz o seguinte, só para vocês entenderem mais o nosso estado, né? Nós somos salvos de fato pela graça. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 24. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Olha só, ninguém é justo diante de Deus. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Portanto, quando você passa a entender as coisas de Deus, quando você passa a buscar, é o próprio Deus que já manifestou a sua graça na sua vida, para que você entendesse o Evangelho, para que você o buscasse. Versículo 12 ele diz: todos, não apenas algumas pessoas, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o homem.
Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Paulo está ensinando à igreja em Roma sobre essa questão, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei nos mostra que somos pecadores, mas ela é limitada. Versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei dos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, a graça de Deus. Assim éramos nós, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, se conseguimos caminhar pelo caminho, encontrar a verdade e receber a vida que é Jesus, temos que agradecer todos os dias pela sua imensa graça. Portanto, o primeiro sentimento que quero despertar em você nesta noite é o sentimento de gratidão. Não importa o que você esteja passando, você que está me vendo, que está me ouvindo, se você foi alcançado por essa graça, deve haver esse sentimento de gratidão todos os dias. Segundo sentimento que eu quero despertar em você nesta noite é o sentimento da responsabilidade. Eu e vocês que já conhecemos o caminho, que conhecemos a verdade, que já recebemos a vida que é Cristo, temos a responsabilidade de apresentarmos ao homem que não conhece o caminho, mostrar o que é Jesus. Temos a responsabilidade de mostrar a verdade ao homem que não conhece a verdade. Temos a responsabilidade de mostrarmos a vida ao homem que está morto espiritualmente. Amém? Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele diz em Romanos 10, 13, 15, eu gosto muito dessa dinâmica aqui, eu chamo de dinâmica da salvação. Romanos 10, 13, 15. Romanos 10, 13, 15. Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quando eu observo esses versos, a aplicação deles, eu percebo que tem que ser de trás para frente. Ou seja, do versículo 15 para o versículo 13. Porque primeiro nós temos que ser enviados. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Muitas vezes pensamos que esse conceito de enviar se restringe apenas à questão missionária, quando na verdade esse conceito ele é muito mais amplo, pois quando estamos no trabalho, estamos ali como um enviado do Senhor para pregar o Evangelho. Da mesma forma esse conceito vale para a faculdade, em nossa família, pessoas que não conhecem a Cristo, nossos amigos, enfim, o conceito é muito amplo. Então eu vejo que nós temos que partir nesses versículos de trás para frente. Primeiro nós temos que enviar. Segundo, versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Ou seja, somos enviados para pregar o Evangelho, para pregar Jesus, para que o pecador creia, e quando o pecador crê, ele invoca.
Terceiro, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, aí ele será salvo. E agora então, quando o pecador crê, ele invoca o nome do Senhor e ele é salvo. Então, essa é a dinâmica. Primeiro ser enviado, depois pregar o Evangelho, pregar Jesus. O pecador crê, ao crer em Jesus ele invoca, e portanto ao invocar, ele é salvo. Amém? Então, meus irmãos, nós que encontramos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que ao sairmos nessa noite da nossa igrejinha, possamos navegar nesses dois sentimentos: gratidão e responsabilidade. Amém? Agradecer a Deus por ter conhecido o caminho, a verdade e a vida, e ter a responsabilidade sobre si de mostrar o caminho, a verdade e a vida para os pecadores. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Estamos aqui há 8 anos com esse propósito. Os músicos podem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, como disse, ó Deus, há no meu coração nesta noite 2 sentimentos. O primeiro sentimento é o de gratidão. Gratidão por tão grande salvação que alcançamos. Nós não tínhamos como te buscar, nós não tínhamos entendimento, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas um dia nós conhecemos o caminho, que é Jesus Cristo, e nesse caminho nós conhecemos a verdade, com isso conhecemos o Senhor, e recebemos a vida porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque esta salvação está segura em Ti. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você, naquele grande dia, diante do julgamento final, diante do trono de Deus, é o que Ele vai dizer para você: não há mais condenação. Glórias a Ti, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque um dia você percorreu esse caminho, conheceu a verdade e recebeu a vida. Então que haja esse sentimento de gratidão nas nossas vidas, e que também haja esse sentimento de responsabilidade, de nós mostrarmos o caminho, apresentarmos a verdade, para que os pecadores recebam a vida. Precisamos enviar, para que anunciemos o Evangelho, para que o pecador creia e seja salvo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é ministrada e é poderosa. Que nesta noite tiver alguém, ó Deus, que está me ouvindo e vendo pela live, que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, possa convencê-lo e ele percorrer o caminho, conhecer a verdade e receba a vida em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Conhecer
Aleluia.